Olá, família! Que bom que estamos juntos em mais um domingo para poder, a partir desse livro, tecermos uma série de considerações, reflexões. Hoje vamos dar início ao capítulo 13. Os limites da liberdade. Esse tema é muito, mas muito importante. Nós vamos falar sobre liberdade e limites. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tá? Em Paulo, Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Ele começa, o Walter Barcelos, a partir dessa recomendação de Paulo de Tarso aos Efésios, a diretriz para o trabalho educativo dos genitores. Então, o foco é o trabalho educativo dos pais para que eles eduquem, né? Então, o foco educativo dos genitores com os filhos. Tá? O processo de educação dos pais com os filhos. Então, não podemos... Toda a nossa conversa tem sido nesse sentido. Não podemos excluir nós, adultos, desse processo de educação. Então, ele fala em aplicar a disciplina benéfica e exercer a orientação familiar inspirada no Evangelho do Senhor. Eu estou destacando, falando pausadamente essas palavras, porque nós já discutimos a respeito do que é disciplina. Já falei que essa palavra origina de discípulo, e aqui nesse livro, que nós já mencionamos, porque o próprio Walter Barcelos fala desse autor, e tem uma parte, há um capítulo aqui que ele trata exatamente sobre a disciplina. O capítulo 9. As crianças precisam mais de modelos do que de críticas. Então, ele começa com essa frase para tratar a questão da disciplina. E ele pegou aqui o dicionário, né? Como o material, né, foi traduzido, uma obra que foi escrita em inglês, né, nos Estados Unidos. Então, ele usa do dicionário Webster e também o Oxford. E o sentido da palavra disciplina é instrução transmitida a discípulos ou alunos. Ensino, aprendizagem, educação. Um ramo da educação, um setor do conhecimento. O treinamento de alunos e subordinados a uma conduta e ação adequadas, através de instrução e exercício. Treinamento mental e moral, uma condição treinada, sistema pelo qual a ordem é mantida numa igreja, correção, punição, também surra ou similar. E aí, quando ele pega o outro dicionário, é a mesma coisa, como uma última opção, tratamento que corrige ou castiga. E aí ele começa a explicar que o significado mais importante do termo disciplina não é castigar, mas nós associamos disciplina a castigo. De uma forma muito interessante, todos os sentidos da palavra disciplina, e aí ele explica, né? A palavra tem a raiz latina discípulos, alguém que aprende. E ele diz que o termo discípulo está associado aos discípulos de Jesus. Então, como é que a gente associou a palavra discípulo, que está vinculada a Jesus,
a castigo. Saiu do que Jesus falou, né? Como tratou os pescadores, né? Aquelas pessoas simples. Ele se dizia mestre, então aqueles eram seus discípulos, ou seja, seus alunos, estavam ali para aprender. E em nenhum momento dessa prática educativa Jesus castigou, puniu. Então, como é que a gente vai do que Jesus ensinou, de como era empregada essa palavra, discípulo, para uma disciplina que é punitiva? E ele explica aqui. A palavra discípulo associada aos discípulos de Cristo que o amavam e admiravam tão profundamente e estavam tão marcados por sua pessoa, sua vida e seus ensinamentos que procuravam seguir seu exemplo da melhor forma que pudessem. Os discípulos, aqueles alunos de Jesus, tão impressionados, tão marcados por aqueles ensinamentos, por aquela amorosidade, aquela vibração. Eles estavam tão impactados, admirados, envolvidos, que eles amavam o Mestre. E quando a gente ama os nossos pais, quando a gente ama os nossos mestres, os nossos professores, os nossos educadores, a gente tem uma vontade de segui-los. E seguir não é caminhar junto, é agir junto, é se espelhar naquilo que o outro faz, é modelar o nosso comportamento pelo comportamento do outro. Por isso que Jesus é o modelo e o guia. Ele é o guia, ele vai à frente ensinando o caminho e ele é o exemplo, ele é o modelo do que a gente deve seguir, do que a gente deve fazer. Então está aqui, o desejo mais profundo deles era de emulá-lo, não só porque acreditavam em seus ensinamentos. Então não é só uma questão de acreditar no que o outro está falando, mas porque o amavam e ele os amava. Esse seu amor mútuo, sem esse amor mútuo, o exemplo e o ensinamento do mestre, embora convincentes em si mesmos, nunca teriam sido capazes de mudar totalmente a vida e as crenças dos discípulos. Então, não é só o aspecto intelectual, a instrução, o saber que é transmitido, aquela informação. Não, isso não basta, isso não é suficiente. Para que a gente retenha na memória, isso nos estudos de neurociência mostram que é preciso estar associada a uma repetição e a uma forte emoção para que a gente possa aprender. O aprendizado está ligado à emoção. E a gente já falou sobre o pensamento, a emoção, então a parte cognitiva. É importante a gente entender que a emoção faz parte do aprendizado. Então, eles amavam o Mestre. Se nós amamos o Cristo, devemos fazer o que ele nos ensinou, isso Jesus falou. Então, se nós amamos, nós devemos segui-lo, porque ele é o nosso guia, e fazer o que ele ensinou, porque ele é o nosso mestre. Então, sem esse amor mútuo, a gente amar Jesus e se sentir amado por ele, os ensinamentos eles não teriam tanta força. Eu poderia acreditar intelectualmente, fazer sentido, mas eu sinto aquela verdade. Eu sinto que Jesus transmite os ensinamentos, né, que corresponde à lei de Deus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, isso nos impregna, nos toma conta de nós, nos mobiliza e nos transforma. A educação ela tem que ser transformadora. Ela tem que, eu digo muito isso. Como é que a gente sabe que uma criança aprendeu alguma lição, alguma coisa? Quando ela já não é mais a mesma.
quando a gente verifica que aquele ensinamento fez com que ela se transformasse, ela passou a aplicar aquele ensinamento na vida dela, ela passou a fazer coisas diferentes. Então, ele fala que a sua história comprova o poder do amor e da estima para nos levar a incorporar as ideias e os valores de outra pessoa à nossa própria vida e emular sua conduta. Então, nós vamos trazer esses ensinamentos para transformar a nossa vida. Por sinal, a combinação de ensinamento, exemplo e amor mútuo é bastante potente para nos impedir de agir contrariamente aos valores de outra. Isso nos traz a ideia de valores, que é preciso que a gente saiba quais são os nossos valores. Porque eu passo a agir em conformidade aos meus valores, então eu ajo de uma forma congruente, de uma forma autêntica. Eu não entro em conflito comigo mesma. E o que está na raiz de muitas crises de ansiedade é o conflito. Um conflito que às vezes eu não tenho nem consciência, mas um conflito de valores, um conflito de crenças. Então, eu quero ser como Jesus foi. Então, eu internalizo ali, eu estudo o que Jesus fez, os ensinamentos dele, mas se eu estou trabalhando intelectualmente, eu não estou me transformando moralmente, não estou sendo afetada afetivamente pelos ensinamentos do mestre, vai ter conflito, porque eu vou sentir uma coisa, desejar outra. Então, eu vou sentir ainda uma inclinação para fazer o mal. Vamos colocar nesses termos, tá? Só para a gente compreender. Eu ainda vou sentir uma inclinação do meu egoísmo, do meu orgulho, a vaidade, ainda vou sentir. Só que se eu não tenho essa vivência das lições de Jesus, essa vivência que eu falo é de sentir, né, os ensinamentos dele, de me deixar afetar, então os afetos, me deixar afetar, de modo que isso me transforme. Se fica só nos estudos intelectuais aqui, o cognitivo sendo acionado, mas sem acionar o coração, os afetos, então vai ter conflito, porque eu vou querer uma coisa e o meu pensamento vai lembrar que, olha, mas Jesus não disse outra? Jesus disse que eu tenho que praticar a caridade. Mas eu sinto um impulso ainda egoísta. Vai entrar em conflito. Isso gera ansiedade, uma angústia, porque a gente quer ser algo que ainda não temos condições. Por isso que nós precisamos nos deixar afetar e transformar através do canal do amor, da emoção. Então, a disciplina tem que estar vinculada ao amor. É esse o ponto que a gente vai chegar. Dali a gente vai extrair essa conclusão. Por sinal, a combinação de ensinamentos, exemplo e amor mútuo é potente, como ele fala. Seguindo essa linha de pensamento, deveria ser óbvio o método mais confiável de instilar em nossos filhos valores desejáveis e autodisciplina que os sustente. Então, deveria ser óbvio para nós que o caminho para que a gente possa educar os nossos filhos, para os nossos filhos terem valores que nós desejamos, então, valores nobres, a honestidade, né? Ele dizer a verdade, valores nobres como a fraternidade, a cooperação e autodisciplina, então eles poderem se controlar diante de determinadas situações. E quando a gente fala de autodisciplina, de autocontrole, eu vou lá para outro livro, vamos sair desse livro, para ir lá para o Inteligência Emocional, que nós já conversamos também, porque ele tem um capítulo que fala exatamente
passo aqui, né? O capítulo é como a gente deve preparar a criança. Deixa eu achar aqui. Preparar a criança emocionalmente, né? Preparo emocional da criança. 5 passos fundamentais da preparação emocional. E o 5º passo é impondo limites, que é o tema que nós vamos conversar ao longo aí de alguns encontros, porque nós vamos dar umas pinceladas ainda no que o Walter Marcelo nos traz, conversando aqui com esses livros, esses autores. Então, quando ele fala do autocontrole, nesse livro que ele fala de um preparo emocional, é o preparo emocional que nos garante uma autorregulação das emoções, uma autodisciplina, o que faz com que a gente não reaja. Muitos de nós reagimos às situações. Acontece alguma coisa, a gente não para pensar. A gente diz alguma coisa, a gente age de determinada forma, de modo impulsivo, né? Literalmente, o que acontece é que a gente age sem pensar, por esse impulso, por tendências que nós temos, pela personalidade que nós já construímos. Então, os nossos temperamentos, as características da nossa personalidade, tudo isso nos dão sinais de como a gente geralmente age na vida. E se a gente não tem consciência do que a gente sente, quando acontece alguma coisa, eu sou tomada por uma raiva, sou tomada por um medo, sou tomada por uma tristeza, geralmente está associado aos instintos de proteção, que nós também já falamos. Os instintos que levam a respostas de luta, fuga ou congelamento, que a gente fala. Então, vou dar um exemplo. Determinadas situações em que nós somos chamados a lidar com determinado problema, nós podemos dizer, olha, não tenho tempo para conversar sobre isso, não deixa isso para outro dia, e a gente sai, né? Não quer conversar, não quero conversar sobre isso, ou então a gente dorme, fica doente, dá uma dor de cabeça e a gente dorme, desliga. Então a gente foge daquela situação, né? Ou então a gente entra para o enfrentamento. O que é que você quer conversar comigo? Você está querendo falar o quê? E acha que aquela conversa é uma briga, é um embate, em que a gente vai disputar poder. Então, vamos ver quem é que ganha. Se é você com a sua conversa aí, com seus argumentos, ou sou eu com meus argumentos, porque alguém tem que ter razão. E ao invés de buscar conciliar os elementos, olha, eu estou pensando de um jeito, eu estou vendo determinada situação desse jeito, como é que você está vendo? O que você pode me dizer a respeito disso? Vamos conversar e trocar ideias e chegar a um consenso. Quando a gente trabalha mediação, é uma busca de equilíbrio, nem um ponto, nem o outro, encontrar os elementos que têm em comum, fortalecer aquilo que está em comum, que a gente acha que é o certo, enfim, que a gente concorda, e aqueles pontos que a gente não concorda, buscar entender. Não, mas eu penso desse jeito? Não, eu penso do outro. Mas como é que é isso? Por exemplo, muitos casais discutem e passam por problemas quando nascem os filhos. Eles viviam bem enquanto marido e mulher, né? Casado. Eu estou falando aqui o casal marido e mulher, mas já sabemos aqui que estamos falando de todas as conformações familiares. Mas nesse exemplo,
tá? Para ficar simplificado mesmo. O marido e a mulher vivem juntos, estão casados, têm uma rotina de trabalho, cada um cuida da sua vidinha ali no seu trabalho, e tem momentos que se encontram, que vão passear, que tem algo em comum. Então, eles curtem um cinema, um jantar fora, ou ficar em casa vendo um filme, enfim, lendo livro. O casal funciona bem porque estabeleceu ali um ritmo, um certo padrão de convivência. Com a pandemia, o que aconteceu? Muitos casais tiveram que trabalhar em casa, né, e se encontrarem ali. E não podiam mais sair para jantar fora, para o cinema, porque tudo ficou fechado, né? E nesse isolamento vai sair para onde? Vai passear? E não tinha. Eles tiveram que se encontrar com bastante frequência e lidar com as questões do dia a dia. Alguns, para não dizer muitos, casamentos se desfizeram. Mas tem pesquisas que mostram que em torno de 80% dos casais, aí a gente tem que atualizar as pesquisas, ver em que contexto foi feita, em que país que esses dados foram levantados. Mas, assim, eu li um pesquisador, ele mencionou que 80%, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é um médico e ele trabalha, é um psiquiatra, ele trabalha com casais, com relacionamentos, né, dos casais e tal. E ele fez esse levantamento e trouxe essa informação, que depois eu posso até verificar, mas que em torno de 80% dos casais, com a chegada do filho, isso mesmo, com a chegada do filho, entram em conflito. Porque agora eles têm que ajustar a rotina de vida ao ritmo daquela criança, às demandas daquela criança. E para quem que fica? Na nossa cultura, nós temos uma prática que é atribuir à mulher, que é a mãe, muitas funções ali dos cuidados com a criança. E o pai ainda com muitas funções de sustento da família. Só que esses papéis, o exercício aí dessas atividades, elas estão sendo transformadas pelas múltiplas necessidades. Né? A mulher precisa entrar no mercado de trabalho, ela então tem o bebê, já coloca numa creche e volta a trabalhar. Questões, né, financeiras mesmo, que o casal precisa. Outras situações, né? Nós vemos uma crescente participação e interesse dos pais no exercício da paternidade, que é muito bom, mas a gente precisa preparar, né? Se o homem ele não foi preparado para se tornar pai e a mãe também passa por essa mesma dificuldade, foi uma menina, uma mulher que também não foi, né, preparada, acha que é instintual, acha que amor materno é instintual. Instintual é o que é o instinto? É o de proteção. Da gente tende a proteger a cria. O mamífero ele tem esse instinto. Agora, o ser humano, a mulher, o amor a gente sabe que é algo desenvolvido que é muito mais complexo. Então, não é um instinto de amor maternal. O instinto materno é de proteção da prole. Precisa a gente separar. Então, não é o fato de eu me tornar mãe que eu amo meus filhos. A gente pode sentir isso, mas não são todas as mulheres que sentem. E a gente precisa compreender isso e não condenar esse tipo de coisa, né? Mas compreender e buscar ajudar essas mulheres naquilo que elas estão vivenciando.
até porque pela visão espírita a gente sabe que ali tem um espírito que nasceu para aquela família, para que eles se entendam, porque pode ser um inimigo de uma relação, né, de uma vida de experiências passadas em outras encarnações. Isso tudo tem que estar no nosso radar, né? Compreender que isso acontece porque nós somos espíritos em desenvolvimento aqui, num processo evolutivo. Então, quando ele traz a questão desse preparo emocional, é um preparo para todos. E o limite e a disciplina fazem parte. A gente vai entender como que esses elementos fazem parte no processo de educação, autoeducação, autoconhecimento que nós estamos fazendo e no processo de educação dos nossos filhos. Também para apresentar outra obra que nós vamos discutir dentro dessa grande temática é o Disciplina Positiva, já o nome diz disciplina, em que a autora Jane Nelson fala das 3 principais abordagens para a interação adulto-criança. Então, o adulto, que é o que vai ali cuidar, educar a criança, ele tem 3, né? São identificados 3 principais modos de agir, modos de abordar a criança. Rigidez, que é o autoritarismo, é um controle excessivo em que o limite que é dado à criança, ele é um limite exagerado, né, por conta desse controle. A permissividade, que é uma outra abordagem, dessa vez em que não há limite, a criança aí está liberada, ela tem uma liberdade para fazer tudo, e nós vamos entender, já aqui adiantando, que liberdade não é fazer tudo o que se quer, porque nós sabemos que tudo que nós fizermos vai gerar uma consequência. A gente também sabe, a sementinha que a gente planta hoje é o fruto que a gente colhe amanhã. Então, essa ação e reação, ela é uma lei. É uma lei divina, uma lei que está, né, a serviço da evolução e nos coloca, né, tendo que agir com responsabilidade. Então, eu respondo. A responsabilidade fala da minha capacidade de responder aos meus atos. Não são todas as pessoas que têm essa capacidade. Crianças pequenas, elas não têm capacidade de responder por aquilo que elas fazem, porque elas não têm essa compreensão, elas não têm ainda o cérebro desenvolvido para que haja uma compreensão desse nível intelectual, né, cognitivo, elas não têm essa cognição desenvolvida para compreender que determinadas ações têm consequências. Isso é, assim, ela é simples da gente entender que a criança, como ela não tem capacidade de abstração até os 12 anos, ela não tem capacidade de previsão de futuro, quando a gente tem a capacidade de prever o futuro, o que pode acontecer mais adiante, essa é a nossa capacidade de perceber as consequências dos nossos atos. Então, se a criança não tem essa capacidade, essa previsibilidade, ela não tem capacidade de pensar, né, no que pode acontecer, prever ali os desdobramentos das suas ações, ela não tem como imaginar as consequências dos seus atos. Cobrar a criança disso, precisa que os pais, nesse caso, olha só como é que é importante que a gente conheça o desenvolvimento infantil, que a gente estude sobre isso, porque nós vamos entender que a criança é um ser espiritual, que está num corpo físico em desenvolvimento. Esse corpo físico já limita, ele é um corpo que é limitante, tá? Ele limita a expressão do espírito. A gente não consegue fazer tudo o que poderia se estivéssemos na condição de espírito desencarnado.
Então, nós precisamos nos comunicar utilizando a linguagem. O espírito se comunica pelo pensamento. Então, ele não precisa de um corpo para se comunicar. O espírito encarnado, se ele tiver qualquer prejuízo, né, no aparelho fonador, ele não consegue falar. Tá? Ele precisa utilizar de outros recursos para falar. A mão para escrever, para fazer a fala pelos sinais, libras, né? E o que acontece se essa pessoa não tem as mãos? Então, você vê que o corpo, ele precisa ter todas as condições, o aparato dele está todo funcionando, né? É uma máquina. Nosso corpo é uma vestimenta do espírito e é uma máquina que ela expressa o que o espírito está, né, dando o comando, né? E, então, o espírito é o que pensa, é o que sente, manda o comando para o corpo executa. O cérebro da criança, ele limita aquele espírito de se expressar, porque é um cérebro que está em desenvolvimento. Então, não é que aquele espírito ali não tenha essa capacidade. Ele tem, mas momentaneamente ele está impedido. Por quê? Porque é para receber a educação dos pais de uma forma com maior abertura, maior flexibilidade. Nós também já conversamos sobre isso. Então, a conduta aqui que a gente vai ver dessas abordagens é uma rígida, lembra da balança de 2 pratos? Uma rígida, uma permissiva, e o que falamos da disciplina positiva é fazer o equilíbrio. Você ter, sim, um momento em que precisa colocar limites, e nós podemos trocar a palavra limites por orientação, porque o limite parece que a gente vai limitar o desenvolvimento da nossa criança, e não é. Dar limites na ocasião certa, na situação adequada, né? De forma adequada, na ocasião certa ali, ele é o que vai fazer a criança se desenvolver. A criança precisa dessa orientação, ela precisa que os pais, vamos usar a palavra limites, precisa que os pais coloquem determinados limites, determinadas regras. Então, quando a balança pesa para permissividade, então a criança pode fazer tudo o que ela quer, que não tem consequências, ela vai ter uma mensagem da vida, né, que ela vai realizar, ela pode tudo. E, por outro lado, se pesa a balança da rigidez, ela tem aqui proibições e proibições, não pode, não pode, não pode. É uma criança que também vai entender essa mensagem da vida. Como é que ela vai como é que ela vai lidar com as dificuldades, né, se ela não pode experimentar. Então, nós vamos falar dessa relação, o equilíbrio, em que nem permissividade, nem rigidez, mas uma abordagem em que a gente respeita, em que a gente age com firmeza, que é a proposta da Jane Nelson, que é gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo para equilibrar a balança, tendo o mesmo peso essas duas informações. Então, nós vamos ter que entender como que se dá esse processo, porque não é algo fácil. E como já disse, né, não é algo fácil, é comum que muitos pais se veem autoritários e não querem mais, não quero mais castigar, já entendi que a punição, o castigo, ele prejudica o meu filho, quebra um vínculo, eu vejo que ele fica com medo de mim, que ele não faz as coisas porque me respeita ou porque compreende, mas porque ele tem medo da punição, e eu vejo que ele não se aproxima mais de mim, que ele não confia, que ele está mentindo. Então, o que acontece? Eu não quero mais agir dessa forma.
Aí a balança desequilibra porque tende, agora eu deixo. Agora eu deixo ele fazer, ele me pergunta, eu digo que pode, ele está liberado. Então, nós tendemos a sair de um lado, cair para o outro, na permissividade, sem esse equilíbrio. E a criança até fica confusa, porque uma hora ela tem a mensagem de que tudo pode, na hora ela tem a mensagem de que não pode nada, e às vezes, quando ela tudo pode, né? Tá liberado, você pode fazer, mas aí acontece alguma coisa que ali não pode, ali tocou num ponto delicado, o pai e a mãe já ficaram com raiva, aí partem para o extremo, né, da agressividade, da rigidez, com maior intensidade, e aí ao que podia ser antes né, uma fala até do tipo mais dura, né? Eu falei assim, não pode fazer isso, tal, vai para uma violência física. Então, isso a gente precisa trabalhar. E muitos pais que não querem, tendem a permissividade, eles ficam num lugar um pouco mais confortável. Ah, não, porque agora eu sou uma pessoa que não bato mais nos meus filhos, agora eu sou uma pessoa que tem uma relação boa, meus filhos me adoram, né? Isso é delicado porque mexe com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, né? Dá uma sensação de que olha só como é que eu sou uma boa mãe, um bom pai, meu filho me adora, mas ele te adora porque você faz tudo o que ele quer, mas quando ele tiver que fazer o que ele não quer, como é que vai se comportar essa criança? Será que ela vai se jogar no chão, vai dar uns gritos? Logo, logo você se agita e porque você não quer passar essa imagem, né, de que eu não tenho o controle dessa criança, que essa criança, olha como é que ela é mal educada. E olha, não existe criança mal educada, existe pai e mãe que não estão conseguindo educar, porque a criança está em processo de educação. Também já falamos isso. Então, só para dar aquela lembrada, quando a criança ela reage dessa forma, que é impulsiva, é uma reação, ela não tem essa inteligência emocional, ela não está preparada emocionalmente, ela não consegue se autodisciplinar, ela não consegue se autorregular. Então, vê como é que a gente tem vários elementos que conversam entre si, que a gente vai costurando, formar aqui um tecido para a gente compreender melhor essa situação, esse panorama. Nós vamos conjugar todos esses elementos, né, dando aí uma entrada nesse capítulo 13 para falar de limites e liberdades. Então, aqui foi só um gostinho para o que tem por vir nas nossas reflexões, nos nossos encontros, nossas conversas. E se você gostou dessa proposta, de mais esses encontros para conversar sobre isso, acompanhe, se inscreva no canal, continue aqui nos acompanhando, nos curtindo, compartilhando o material e deixe questões, deixe comentários para que a gente possa considerar também, trazer aqui para o esclarecimento. O espaço é nosso, a gente vai construindo junto. Então, desejo a todos uma ótima semana, com muita paz, e a gente se vê no próximo encontro.